vamos dar início à nossa mesa, segunda mesa do dia de hoje, nosso último dia. Esse evento está sendo bem legal, estou bem orgulhosa de fazer parte da apresentação, da organização. Está sendo muito legal e hoje a gente está fechando com chave de ouro. A nossa mesa hoje ela vai falar sobre cinema e sociedade. Estou bem feliz também, os trabalhos muito legais. E vou falar um pouco agora de quem vai apresentar para a gente. A gente vai começar hoje com a Tatiana Cristiane Martins Tiarati, assim que fala, Tati? Ela é mestranda Isso na aí. PPG Com. Ah, que bom, hoje eu tô acertando. PPG Com, ela é graduada em Letras, pós-graduada em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual de Maringá, aluna especial de pós-graduação em Literatura Infanto-Juvenil pela USP, tem MBA em Gestão Escolar pela Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, e atuou como membro da Comissão de Iniciação Científica na FMU, membro do Comitê ENAD de Comissão da própria Avaliação, e foi colaboradora no projeto Compartilhe Docência e membro da Comissão Científica da revista Compartilhe Docência da FMU. O trabalho dela, que ela vai apresentar para a gente hoje, é Cinema, Literatura e Pós-Modernidade, em duas versões de Romeu e Julieta. Depois a gente vai para a apresentação do Fabiano, que é doutorando com bolsa CAPES e mestre em comunicação. Ele possui especialização em cinema, vídeo e fotografia, criação e multimeios, graduação em comunicação social com especialização em jornalismo e design digital, e todos pela Universidade de Anhembi-Morumbi. Tem experiência em jornalismo, publicações de mídia impressa em larga circulação nacional e online. A sua pesquisa envolve comunicação audiovisual, cinema, história, montagem, narrativa, cinematografia, sons, efeitos visuais e sonoros, rupturas e inovações estéticas, opacidade versus transparência expressiva, cinema experimental, vanguardas cinematográficas, cinema americano e europeu. Então, o trabalho dele hoje é O Inferno de Henri Georges Clouzot, entre a montagem da história, a montagem da história e a história da montagem. Depois a gente passa para o trabalho da Fernanda. A Fernanda ela é estudante do 8º semestre do curso de graduação em Relações Públicas na Universidade de Anhembi-Morumbi. É pesquisadora de iniciação científica com bolsa PIBIC-AM, com um projeto de pesquisa sobre a recepção de estereótipos sobre a Hailu em comunidades de fãs. O trabalho dela é esse trabalho, né? Hailu, estereótipos em vídeos no YouTube e suas repercussões em comunidades de fãs. E depois a gente vai finalizar com o Yancey. Ele é doutorando e mestre pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade de Anhembi-Morumbi, o PPG-Com, e possui graduação em cinema e também é escritor de romance e poesia. Suas pesquisas têm interesse nas narrativas audiovisuais do Oriente Médio. E o trabalho que ele vai apresentar para a gente hoje é o Território, Fronteira, Exílio e Metafísica, uma análise sobre o cineasta e escritor afegão Atiki Ramini. É isso? Bom, gente, então podemos começar com a Tati. Ela vai apresentar para a gente, então, cinema, literatura e pós-modernidade em duas versões de Romeu e Julieta. Bom, primeiramente, pessoal, boa tarde, né? Obrigada, Gil, pela apresentação aí. Fico muito honrada, me sinto muito honrada em fazer parte aqui do PPG-Com. E obrigada, Val. Como a Giovana falou, né, eu vou apresentar aqui o cinema, literatura e pós-modernidade em duas versões de Romeu e Julieta. Meu orientador é o queridíssimo professor Daniel Gambaro, que com muita paciência, muito profissionalismo, está seguindo a nossa trajetória de pesquisa. E o que acontece? Eu, quando vim fazer o programa, né, o mestrado, eu tinha essa intenção mesmo de trabalhar, mesmo que minha área de literatura, eu sou formada em letras, como a Giovana falou, e minha área é literatura. E eu sempre quis partir para essa questão das adaptações, porque eu sou fascinada por esse universo de obras literárias, do clássico e tudo mais, né? Então, eu vi na possibilidade do mestrado de eu conseguir explanar tudo aquilo que eu tenho em mente em relação às adaptações. E é isso que o professor Daniel e eu estamos montando na minha trajetória aí do desenvolvimento da minha pesquisa, né? Então, hoje eu vou falar sobre essa questão. Eu peguei um recorte de uma disciplina que eu fiz com a maravilhosa rainha da história do cinema, que é a professora Sheila Schwarzman. Eu fiz o primeiro semestre com ela, fiz uma disciplina, gostei muito, e casei essa questão das adaptações com a historicidade, com a história, a historiografia toda que ela apresentou na disciplina dela. Então, passando aqui, a gente passa um pouquinho por essa questão da professora Sheila, da história, né? O que a gente precisa se atentar quando a gente conta uma história? A gente tem que construir um signo, um significado, né? É tudo um processo. E esse processo, ele, tanto para o livro quanto para a adaptação para o audiovisual, esse processo, ele tem que ser muito bem valorizado. Então,
mais adiante, quando, ao longo da nossa trajetória, aí para quem é amante de filmes e livros como eu, né, a gente se depara com algumas histórias, filmes, livros, o que seja, que de alguma maneira nos influenciaram. Mas no caso dos filmes, por quê? Porque o audiovisual, ele exerce esse controle entre nós, né? Porque quando ele vai narrar o acontecimento que é a história, meio que imediatamente nós somos levados a comparar essa escrita da história com esse acontecimento. E isso, consequentemente, nos fará estar inserido neste mundo, de alguma maneira, por meio dessa influência que o audiovisual, ele exerceu sobre nós, esse fascínio, né? Depois que a gente leu o livro e passou a ver essa adaptação para o audiovisual, então a gente começa a ter um outro olhar, né? Um olhar diferente para isso. Uma hipótese, uma pergunta, né? A literatura adaptada em formato audiovisual, qual o impacto refletido na sociedade? Que a gente pode refletir, que a gente pode pensar nessa questão. Então, uma coisa que a gente conversa muito, o professor Daniel e eu, é sobre as três questões, no caso seria mais as duas primeiras, né, da adaptação, ela enquanto quê? Enquanto instituição estrutural, depois enquanto instituição cultural, e depois como mitologia. Passando por essas três etapas, aí vem a questão, qual que é o apelo dessas adaptações? Eu gostaria de mostrar o que o livro, né, depois que ele foi adaptado, ele foi mudado, esse processo transmutado para o audiovisual, o que a gente pode perceber qual é o apelo dessa adaptação, dessa transmutação, dessa transformação? Então, um livro que me foi apresentado também ao longo da minha trajetória no PPG-Com foi da Linda Hutchison, que chama Teoria das Adaptações. E nesse livro, ela deixa bem claro que as adaptações, elas têm três intuitos. O primeiro, que é perturbar elementos como prioridade e autoridade. O segundo, que é desestabilizar a identidade cultural e, assim, mudar as relações de poder. E o terceiro, que para mim é muito bacana, muito interessante, que é exatamente esse fascínio, né? Que os adaptadores, eles, ao adaptarem e transmutarem as obras literárias, eles exercem sobre o público. Por isso que eu trago hoje para vocês duas versões do Romeu e Julieta em diferentes décadas, né? A primeira, não sei se todos conhecem o saudoso diretor Zeffirelli, o cineasta Zeffirelli, ele fez uma versão do Romeu e Julieta. Claro que o Romeu e Julieta ele foi muito adaptado, né? Todo mundo, até aqui no Brasil mesmo tem algumas adaptações voltadas aí para a comédia, mas de uma certa forma é um clássico muito adaptado. Né? As pessoas têm muito fascínio por essa história aqui, na realidade é uma história maravilhosa, né? Então o Zeffirelli ele adaptou em 1968 o Romeu e Julieta, e numa época aí dos anos, da década de 60, uma época meio complicada mesmo para o mundo e também para o Brasil. E depois o cineasta Baz Luhrmann, australiano, ele adaptou Romeu e Julieta em 1996 com Leonardo DiCaprio e a Claire Danes. Então ele fez essa adaptação e ele foi uma adaptação totalmente diferente daquilo que a gente estávamos acostumados. Mesmo com o Zeffirelli, quando ele fez um Romeu e Julieta do tempo dele, né, da maneira dele, porque na realidade o Zeffirelli ele é um italiano contando uma história de um cineasta, de um escritor inglês, mas uma história italiana, né? Então o Zeffirelli ele teve essa questão de estar inserido na sua cultura, né? Para falar do Romeu e Julieta. Já o Luhrmann quis mostrar um outro lado do Romeu e Julieta, que talvez depois dessa adaptação aí com o Leonardo DiCaprio, todo mundo tenha tido um olhar diferente assim para a obra do Romeu e Julieta. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse recorte que eu fiz do Romeu e Julieta de 68, né? Então, por que esse filme ele foi tão aclamado? Por que ele movimentou tanto aí os anos 68, né? Dos pontos de vista cultural, social, de todo mundo. Por quê? Então, primeiro, o que a gente tem que parar e comparar essa questão do o que o adaptador, a pessoa que transmutou essa obra quis mostrar para a gente. Né? Então, nos anos 60, principalmente em 68, mais precisamente isso, né, o mundo estava passando por várias coisas, né? Então a gente pode citar aí a luta dos direitos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, a própria morte do Martin Luther King. Nós estávamos em plena Guerra Fria.
e protestos contra a guerra do Vietnã, a ditadura militar aqui no Brasil, que foi um período terrível para todos nós, mesmo nós que não vivemos a ditadura, mas a gente tem a história para contar, e então nesse ponto de vista a gente é inserido nessa história porque a gente tem várias nuances, né, de todo mundo que viveu nessa época e tudo mais, né. E, na realidade, o segundo destaque aí, a obra se destacou em meio a esses acontecimentos porque ela suavizou uma época muito difícil. Então, o roteiro do Zeffirelli, ele privilegia muito a poesia. Então, não sei se vocês assistiram esse filme, mas vale a pena, porque é um filme que ele é completamente fiel à obra de Julieta. Então, parece mesmo que você assistindo o filme, você não consegue ver diferenças do que Shakespeare propôs e do que ele está propondo aí para o audiovisual. Então, uma coisa muito bacana, uma poesia mesmo. Então, você se insere realmente. Isso levou à credibilidade da obra, da trama, porque uma vez que o Zeffirelli foi fiel a essa obra, então ele mostrou, e com o olhar italiano dele para todos os pontos da história, esse filme ele ganhou Oscars, inclusive no figurino, trilha sonora. Então, para aquela época, as pessoas automaticamente se inseriram nessa história, nesse Romeu e Julieta, eles se deixaram se envolver pela história do Zeffirelli, né? E, por fim, apesar de ser uma adaptação que todo mundo sabe o final dessa história, né, dessa história trágica aí, mas que é uma história que surpreendeu por N motivos, eu comentei, e outro N motivos que a gente, com o nosso olhar crítico, a gente acaba percebendo também. E mais para frente, a gente pode dizer agora de uma coisa mais da nossa época, né, não entregando as idades aqui, mas quem assistiu o Romeu e Julieta em 96 era adolescente, nessa época, o pré-adolescente, né? Então, assistiu esse filme e vai lembrar bem qual foi a intenção do Luhrmann, o que ele quis pegar nessa adaptação maravilhosa. Então, o que acontece, nós estávamos nos anos 1996, já era um ano a mais da metade da década, porém de uma década que foi apontada como uma década icônica, uma década das transformações. Então, por que não apostar numa adaptação mais voltada para um público pop, um público da cultura pop? Então, eu trouxe aqui alguns elementos que o Luhrmann, ele apontou aí na sua adaptação, muito interessantes. Primeiramente, ele fez com que os elementos da pós-modernidade eles aparecessem aí, que era essa intenção, né, mostrar a pós-contemporaneidade dentro desse universo Romeu e Julieta. Então, mostrou que as famílias elas eram gangues rivais. Os figurinos, eles eram bem mais totalmente voltados para a contemporaneidade. Essa questão da metáfora com as máscaras é uma coisa muito, muito usada, que ele quis mostrar cada um com a sua máscara, mas no seu interior, a máscara refletia o seu interior, uma coisa muito, muito moderna, muito chamativa também. A questão da representação da autoridade, ele representou a autoridade aí como o Zeffirelli representava como príncipe na época do seu Romeu e Julieta, aqui ele representava com policiais, mostrando novamente a modernidade, né? O uso da linguagem formal, moderna e revolucionária também, uma questão de pós-modernidade total. E, por fim, aí a trilha sonora maravilhosa desse filme do Romeu e Julieta entre os adolescentes dos anos 90. Por quê? Porque quem assistiu esse filme, quem não lembra, vendo Romeu e Julieta, não lembra da banda The Cardigans cantando Love Fool. Então, isso é meio que automático, vem na nossa mente, né? E depois, falando um pouquinho dos anos 90, o que nos levou aqui aos anos 90, os ícones da década de 90, né? O estouro das bandas grunge, que até hoje algumas dessas bandas ainda fazem sucesso. Também aqui o surgimento das tecnologias, começou a web, a internet, né, estourando aí as tecnologias, Discman, o disquete, pagers, né, e tudo mais. Trazendo um pouquinho aqui para o nosso Brasil, a diversidade e a cultura alternativa nos anos 90, né? Nós temos aí o movimento dos caras pintadas. Quem não se lembra aí, quem era pré-adolescente ou adolescente na era Collor, aí, de quando os caras pintadas surgiram e revolucionaram mesmo, aí, sendo que até hoje, mais de 30 anos depois, se fala sobre isso. Então é isso, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês um recorte da minha pesquisa, eu espero que vocês tenham gostado. Quis mostrar um universo Romeu e Julieta, anos 60 e anos 90, com toda essa questão do cinema, literatura e pós-modernidade.
Muito obrigada e estou aberta aí para depois as perguntas. Sensacional, obrigada, Tati, obrigada, brigadíssima. Agora nós temos o nosso querido Fabiano, maravilhoso. Fabiano, apostos? Obrigado. Pessoal, o título do meu trabalho, como vocês podem ler, né, O Inferno de Henri-Georges Clouzot, entre a montagem da história e a história da montagem. Eu gostaria de perguntar rapidamente para vocês, assim, coisa de 5 segundos para ter uma resposta, se vocês têm uma ideia de qual seria a palavra-chave dessa apresentação, dessas que estão aqui no título. Alguém pode mandar pelo chat ou mandar pelo áudio de alguma forma? Alguma ideia? Montagem? Ah, boa. Montagem de novo? Muito bem, muito bem. Tão perto, mas vamos lá. É entre a palavra-chave. Entre a palavra-chave. Vocês vão entender assim que eu concluir a apresentação por que eu estou dando tanta atenção a essa palavra. Vamos começar, então, falando do Henri-Georges Clouzot, né? Ele é um cineasta que começou como roteirista. Primeira vez que ele dirigiu um filme foi em 1943, o filme Cartas Anônimas, que foi banido tanto pelos nazistas durante a ocupação, quanto pela resistência francesa. Então eu adoro uma pessoa que é amaldiçoada pelos dois lados, assim, ele é bem o caso, né? Já começou nesse nível. Aí ele só ganhou fama internacional de fato com o filme O Salário do Medo, de 53, e As Diabólicas, de 55, né? Ele tinha uma saúde frágil, o que fez a produção dele não ser tão frequente, eram filmes mais esporádicos, e eram filmes tipicamente de suspense, né? Ele tinha reconhecido pela maestria, né, pelos preceitos clássicos, né, e chamado de Hitchcock francês, por conta dos filmes de suspense muito bem feitos. O pessoal da Nouvelle Vague, ali em torno dos anos 50 e 60, o reconheceu pelo cinéma de qualité, perdão pelo francês, Bia, você sabe que é limitado, aqui a gente tenta, o que é aparentemente um elogio, mas na verdade é uma referência ao academicismo, fazer muito bem um filme tecnicamente, mas sem surpresas no nível intelectual, sem desafios intelectuais. A gente está falando de um filme que é de 1964. Na vida pessoal dele, o mundo estava assistindo no cinema o apogeu da Nouvelle Vague francesa, né, e também os novos cinemas de todo o mundo. Na vida pessoal, o Clouzot, além de estar sendo desafiado por essa nova geração de cineastas no nível profissional, na vida pessoal ele tinha acabado de perder a primeira esposa, né, a Vera Clouzot, imagino que é assim que eles falam na França, que na verdade era a Vera Gibson Amado, uma carioca, né, com quem ele ficou casado por 10 anos, entre 50 e 60, e estrelou 3 filmes deles, isso é toda a filmografia dela, 3 filmes dele, O Salário do Medo, As Diabólicas, uma das 2 estrelas, ao lado da Simone de Signoret, e em 57 Os Espiões, né? Ele veio a casar em 63 com a Inês Clouzot, com quem ele foi casado até a morte dele em 77. A Inês vai ter um papel importante nessa história, daqui a pouco que eu volto a falar dela. A Nouvelle Vague, na época, né, que era o movimento ali, Godard, todos aqueles cineastas que vieram da revista Cahiers de Cinema, vários, muito famosos, Truffaut, também, principalmente esses dois, era um movimento pautado pela estética do fragmento, polifonia narrativa, formas então atribuídas ao documentário e uma incorporação do acaso na filmagem, né? Segundo Albert Manévy. Enquanto a Nouvelle Vague viveu o apogeu, a França tinha, no lado das artes plásticas, um apogeu da arte cinética, né, no meio cultural, as galerias. Por séculos, diferentes culturas produziram artefatos que tinham alguma satisfação estética envolvendo movimento. Mas no século XX é que isso ganhou status de belas artes. Primeiro na década de 20 e 30, e depois uma proliferação expressiva nos anos 50, né? A arte cinética envolve objetos pictóricos e esculturais que incorporam o movimento por sistemas ópticos, mecânicos, magnéticos, eletromecânicos, eletrônicos, partículas e fluxos de líquidos, objetos nos quais as mudanças com o tempo são aleatórias, experiências visuais proporcionadas por projeção de slides, técnicas de cinema e televisão. Né? O intuito do cinetismo, né, que é a arte cinética, é expandir a consciência perceptiva do público, é alertar os espectadores para a instabilidade e a polissemia do espaço pictórico, por extensão, o mundo das aparências que eles apreendem. Né? Nos anos 20 e 30, os grandes nomes do cinetismo foram Marcel Duchamp, o Vladimir Tatlin, Laszlo Moholy-Nagy e Alexander Calder, que eu acho que é um exemplo de artista que vocês devem lembrar.
Já nos anos 50 e 60, a gente tem o Victor Vasarely, que é um húngaro que fez muito sucesso na França e é uma forte referência para o cinema do Clouseau, especialmente para o Inferno, né? A montagem, falando da montagem da história agora, de fato, né, usando os slides que eu separei e tentando encontrar os botões na hora certa, espera só um pouquinho aqui, a destreza mandou lembrança, né? O Inferno do Henri-Georges Clouzot, na verdade, só é conhecido através de um documentário de 2009 que se chama O Inferno de Henri-Georges Clouzot, não só O Inferno, como o filme de 64, que era um filme inacabado. O Clouzot não concluiu esse filme, ele teve um infarte durante as filmagens de tanto estresse que ele viveu com a obsessão dele por uma perfeição de recursos expressivos, que ele não concluiu. Esse filme foi resgatado em 2009 pelo Serge Von Berg, que é um restaurador de filmes clássicos franceses, como os do Georges Méliès e outros, né, grandes cineastas, e a Ruchandra Medrea, não sei falar o nome dela em francês, não vou me atrever. E foi uma permissão da Inês Clouzot, é aqui que ela volta a aparecer, que ela negou divulgar esse material que estava guardado em arquivos da Biblioteca Nacional na França por décadas. Ela negou várias tentativas de levarem esse material a público. Dessa vez ela se tocou pelo interesse do Sérgio, autorizou que ele usasse material e contasse a história da produção do filme inconcluso, né? O que houve no filme, o que a gente vê é um filme que vive entre vestígios e testemunhas sobreviventes, o pessoal da equipe que conta como foi essa história, né? É uma reconstituição terceirizada. O som, por exemplo, do que foi gravado não foi recuperado. Então, eu diria que, assim, se fossem os espíritas, eles chamariam de uma clarividência sem psicofonia. Você vê, né, o fantasma do filme, mas você não ouve que foi gravado. E aqui nós temos uma série de exemplos, os efeitos visuais que o Clouzot usou, né? Por que ele estava utilizando esses efeitos visuais todos? A história filmada em 64, parcialmente filmada, é o ciúme obsessivo do Marcel, um gerente de um hotel à beira de um lago, pela esposa dele, Odette, né? Que é um ciúme potencializado pelo personagem Martineau e pela personagem Marie-Lou, né? A Marie-Lou, uma manicure, e o Martineau, um mecânico da cidadezinha ali, né? A princípio era para ser, tudo que fosse preto e branco eram as cenas cotidianas, e as cenas em cores seriam os devaneios de ciúme do Marcel pela Odette, né? Mas as cenas de cinetismo, distorção, não são descritas no roteiro. Então, todos os registros que o Clouzot fez eram testes, ensaios que ele pretendia usar de alguma forma ao longo do filme. O roteiro não indica isso. Agora, os registros da filmagem não confirmam esse padrão das cores, o preto e branco. Você tem os devaneios em preto e branco e cenas cotidianas em cores. O que a gente vê dos efeitos que foram usados? Né? Registros de filmagens com emprego de lentes raramente usadas no cinema, como a kaleidoscope, que você vê a mesma imagem repetida em diferentes fragmentos na tela, lentes de distorção, superfícies reflexivas, inversão de cores na filmagem, maquiagem para simular filtros de cor, filtros de luz, fontes móveis de iluminação, vai e vem de zoom acelerado para criar um modo mais rápido de visualizar aquelas imagens, criar luzes e sombras a partir desses movimentos cinéticos, objetos cinéticos usados em cena para iluminar os atores e as situações. Uma série de efeitos como esses que a gente pode ver aqui ao longo dos slides. Coube ao artista Jean-Pierre Ivarral, que é o filho do Vasarely, e o artista de efeitos luminosos Joel Stein criaram os objetos de arte cinética usados no filme. Então não eram de outros artistas de galeria trazidos para o filme, eles criaram especialmente para a produção do filme, né? Esse filme, ele tinha era tão promissor para o Clouzot, ele tinha uma reputação tão elevada na época, que ele teve financiamento da Columbia Pictures, tinha dinheiro americano esse filme, para um monte de experimentação. Embora inconcluso, em 2009 a gente pôde aprender o nível da ousadia que o Clouzot estava pretendendo fazer, porque vejam, ele estava diante de uma série de cineastas jovens, criando uma nova linguagem cinematográfica. Ele queria, exemplo do Hitchcock também, que estava tentando se manter criativo, se manter relevante, começou a ousar a partir do Psicose, os filmes dos anos 60. O Clouzot estava tentando da mesma forma surpreender, só que diferente da Nouvelle Vague, que buscava recursos do próprio cinema para uma linguagem própria, o Clouzot foi buscar nas artes plásticas e criar uma visualidade por meio da montagem de um modo muito criativo e muito diverso, muita experimentação.
na filmagem, com as lentes e todos os efeitos visuais de filmagem, mas também na montagem, que são os casos que eu estou trazendo e vou mostrar a seguir. A história da montagem, qual que é a relevância do filme em termos de a história da montagem, né? Aqui um pouquinho de efeitos que ele usa, de pós-produção, portanto, montagem, que ele usa o efeito wipe, fundindo dois rostos diferentes, né, dos atores. Aqui nós temos o Martineau à esquerda e o Marl à direita. No fim, a gente tem a Romy Schneider que faz a Odette, simplesmente Romy Schneider. A história da montagem, do que esse filme é relevante, né? A montagem começa a ser relevante a partir da decupagem clássica, que tem como importância fundamental a continuidade, a sequencialidade lógica e causal das cenas, né? Ela foi amalgamada por uma série de recursos nos anos 10 pelo D.W. Griffith, dos Estados Unidos, né? E depois confrontada nos anos 20 pela montagem soviética. Teve prenúncios de modernidade nos anos 30 e 40 com Jean Renoir, com a profundidade de campo, montando num mesmo enquadramento, e o Orson Welles com paralelismo narrativo, vários personagens relatando a vida de um terceiro, o caso do Cidadão Kane, né? Agora, sobreposições, que é o que traz de mais interessante o Clouseau no Inferno, é uma coisa muito rara. Desde o começo do cinema elas existem, mas eram usadas com efeitos de fantasmagoria, ou, posteriormente, efeitos de intelectuais, com Abel Gance, ou rítmicos com o Dziga Vertov, ou subjetiva, quando o personagem imagina algo que é sobreposto à própria imagem dele, caso do Murnau em Aurora, ou do Jean Vigo em O Atalante. E nisso nós temos aqui a importância do entre. Eu vou ver se eu consigo tocar um minutinho desse filme, mas só para dizer rapidamente aqui, dois comentários críticos sobre o filme, né? O Fábio Andrade, que é um crítico de um site que agora da revista Cinética, ele diz: a sensação conspiratória do filme deixa de ser do ciumento protagonista e passa a ser nossa. Fomos arrastados para dentro de um filme fantasma, com planos que sobrevivem feito esfinges, nos atraindo para a sua impossibilidade. L'Enfer, o Inferno, né, é uma espécie de Canto da Sereia, onde conhecemos a lenda, a artificialidade que nos seduz, mas ainda assim nos sentimos tragados por seu magnetismo. Já o Stéphane Delorme, que é da Cahiers du Cinéma, ele diz que o Inferno está na encruzilhada da modernidade. As geometrias em fundo preto lembram os créditos de Um Corpo que Cai, o coração experimenta a cor, anuncia a ousadia de Antonioni em O Deserto Vermelho, e Clouseau inventa antes de Bergman, em Persona, a sobreposição entre duas partes do rosto mesclado, aquelas cenas que nós vimos antes. Agora, é especialmente interessante isso aqui, o que é relevante dessa composição sobre o entre. Por que o entre é relevante? Né? Essas imagens exemplificam bem isso. Né? Seria um filme pautado pelo incompleto, o inconclusivo, o indefinível, o incômodo, e dessa maneira de tornar isso visual inaugural. Né? Seu conteúdo estrutural está entre corpos, entre formas e conteúdos. Nessas brechas, supostos vazios, em que os limites são inevitavelmente faixas bastante borradas, que, uma vez observadas, se deslocam em novos fragmentos, e novas combinações, novos borrões, novas potencialidades de um quebra-cabeças profundamente visual e caleidoscópio, em que as peças nunca se encaixam. E é esse efeito de montagem que o Clouseau alcança, mesmo com uma obra tão incompleta, né, temos só cenas do que ele produziu, e ainda assim a gente consegue perceber, em termos de uma produção de grande orçamento, o nível de ousadia que ele estava alcançando na construção dessas imagens por meio da montagem, da pós-produção, né? Com esses efeitos aqui que nós vemos de wipe, impreciso, você não sabe onde está a fronteira de uma imagem, onde está a de outra. E essa é a contribuição que só descobrimos tardiamente, que o Clouseau deixou para a história da montagem. Basicamente é isso que eu queria dizer. Vou pedir para... Já finalizei. Obrigado. Estourou? Ok. Bem um pouquinho, tá tranquilo. Eu fui avisando mais para te controlar mesmo, mas tá ótimo. Uma pena que a gente não tenha mais tempo, porque dá curiosidade de saber esse trabalho inteiro. Vai estar na minha tese, quem quiser ver depois, dia 22/9 tem a defesa às 15 horas, e eu pretendo levar essa história para algum tipo de artigo a ser publicado. Ah, legal. Obrigado, é um trabalho pessoal. Bem denso, bastante material, dá para ver que vai ser uma tese bem interessante. Vou assistir sim. Quando é que é de novo a banca? Você pode repetir, por favor? 22 de setembro, às 15 horas. Ah, legal. 22/9. Tá bom? Ótimo. Convido Muito todo mundo obrigado, pessoal. A assistir, então. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado legal. Mesmo. Bom, vou pedir para todo mundo guardar as perguntas.
E vamos para a próxima. Muito legal mesmo. Agora a Fernanda a apresentar o trabalho sobre Hallyu. Certo, Fernanda? Tô te vendo e tô te ouvindo. Boa Tudo bem. apresentação. Obrigada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica chamado Hallyu e os estereótipos em vídeos no YouTube e suas repercussões em comunidades de fãs. Um pouquinho grande o título, mas tudo bem. Bom, para começar, meu nome é Fernanda, eu sou estudante do curso de Relações Públicas, eu estou no 8º semestre. Esse projeto que eu estou realizando, ele é uma bolsa, né, PIBIC, da IMB, sob a orientação da professora Nara, professora doutora Nara, que eu estou tendo o prazer imenso de poder estar participando desse projeto com ela. Essa pesquisa, ela teve início no final do ano passado, em 2020, e tem previsão de término para o final desse ano também, 2021, em dezembro. Antes de eu começar de fato a falar sobre a pesquisa, eu queria familiarizar vocês a esse termo que eu vou falar muito durante ela, que é Hallyu. A Hallyu, ela é um termo que significa onda coreana, na tradução livre, e ele é usado para explicar o fenômeno de exportação de produtos culturais oriundos da Coreia do Sul. Então, a Hallyu contempla diversas vertentes culturais, desde dramas, que seriam as séries, até o K-pop, que é a música coreana. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre a minha pesquisa, no decorrer da apresentação. Por que eu quis falar sobre Hallyu e o que isso tem a ver comigo? Eu tive contato pela primeira vez com a Hallyu, principalmente pelo K-pop, em 2014, mas foi só em 2019 que eu entrei ativamente para um fandom, que é o fandom do BTS, que é o ARMY, né, como são chamadas. E por eu ser mais velha e gostar de K-pop, eu te cheguei a ouvir frases de nossa, você não tem idade para isso, ou você gasta tempo chutando para essas coisas. E foi então que eu comecei a me perguntar do porquê essa pressão das pessoas por eu gostar de algo e principalmente o porquê a diferença de tratamento dos gêneros quando estamos dentro de um fandom. A diferença entre homem e mulher, porque homem pode surtar por futebol e mulher não pode surtar pelas coisas que ela gosta. Como está descrito no slide, né, no meu objeto de pesquisa, a gente busca compreender a circulação e a recepção de representações sobre o fenômeno cultural conhecido como Hallyu, ou onda coreana, em conteúdos audiovisuais publicizados em plataformas de redes sociais e compartilhamento de conteúdo com destaque para o YouTube. Ou seja, a gente quer entender como esses vídeos circulam e qual é a recepção deles, principalmente dentro do fandom, dando destaque para o compartilhamento no YouTube, que é a plataforma onde nós encontramos a maioria dessas produções. Mais para frente tem uma parte que eu vou ilustrar elas. Bom, aqui no referencial teórico nós separamos por 3 eixos principais, que é a Hallyu, a cultura digital e a representação do estereótipo. Na Hallyu, nós estamos pesquisando, né, buscando autores como a Yuna Kim e a professora Serda Bogsaidi. Ela teve uma grande importância no começo dessa pesquisa. E no Brasil, nós estamos usando referências como a Cristal Urbano, a Daniela Mazur, a Mayara Araújo e a Alessandra Vinco, que são grandes bases de pesquisas, principalmente asiáticas, no país. Sobre a cultura digital, nós estamos usando teóricos como o Pierre Levy, o Manuel Castas e a Raquel Recoeiro, e principalmente os conceitos de convergência e fandom do Jenkins. Nós estamos usando bastante ele. Para a representação de estereótipos, nós usaremos os conceitos de representação do Stuart Hall e o conceito de representação social do Sergio Moscovitch. Aqui falando um pouquinho sobre o procedimento metodológico, nós também dividimos em 3 partes. A primeira sendo o mapeamento dos casos, que é buscar os vídeos no YouTube que acionam esses estereótipos acerca dos fãs da Hallyu. Logo depois nós vamos fazer a análise do conteúdo, como acontece a percepção e circulação desses vídeos, mas nas redes sociais, voltando para o Twitter, que é onde esse fandom, a maioria do fandom se concentra. E logo depois nós vamos ter a interpretação de resultados
que seria a reflexão com base teórica dessas representações através do circuito de comunicação contemplado pelos estudos culturais. Agora, falando um pouquinho sobre o corpo de pesquisa, eu trouxe os 3 principais cases que a gente tem usado. O Cauê Moura, o Michael Custer e o Orochi, eles 3 são youtubers, enfim, postam vídeos por lá. E 3 deles fizeram vídeos, conteúdos que estereotipavam o K-pop e tudo mais. O Cauê Moura, ele fez alguns tweets, algumas vezes, falando sobre, inferiorizando fãs do gênero e tudo mais. O Michael Custer, ele fez um vídeo onde ele retratava o estereótipo de fã histérica e maluca. Então, tanto o cabelo, quanto as roupas, quanto as expressões, quanto o tom de voz, foram pensados para a reprodução dessa histeria. E o Orochi, ele foi falar sobre a pressão estética dentro da indústria do K-pop, e ele acabou usando expressões xenófobas como, eu coloquei como Shonglong e Jong Chunchon, enfim, ele tentou reproduzir o nome dos meninos do grupo BTS e acabou reproduzindo esses estereótipos. Aqui eu trouxe um pouquinho para ilustrar o que eu estava falando. Aqui é um tweet do Cauê Moura, que ele fala: vamos deixar claro o seguinte, nenhum argumento vindo de fã de K-pop tem qualquer valor para a sociedade. Esse foi um dos milhares que ele fez já sobre as comunidades de fãs. Aqui embaixo tem um vídeo, uma parte do vídeo, como eu falei, são produções no YouTube, então eu coloquei 2 prints, né? Esse do Michael Custer, que ele tá de peruca, ele tá com um moletom do BTS, e os posters atrás é justamente para reforçar esse estereótipo, e o Orochi, tem uma legendinha ali que ele fala sobre os nomes que ele usou para se referir aos membros do grupo BTS. Aqui no estado atual da pesquisa, até o momento, a gente está se dedicando à revisão bibliográfica e o mapeamento desses casos, né, como eu mostrei para vocês. E, por enquanto, no resultado parcial, a presença de estereótipos são frequentemente sexistas entre as formas em como a comunidade de fãs de K-pop é representada. Por fim, a nossa hipótese ela é que dentro da comunidade de fãs, esses estereótipos são recebidos de maneira crítica. Como eu falei, eu faço parte desse fandom e por isso que eu quis muito estudar essa parte da recepção. Indo aqui para o nosso slide de referências bibliográficas, eu reuni algumas das principais que a gente tem usado e que eu utilizei na pesquisa, então caso vocês tenham interesse, eu posso compartilhar com vocês, tudo bom? Por último, eu queria agradecer, apesar de ter caído algumas vezes, queria agradecer. Essa foi a minha pesquisa, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica, sugestão, eu estou à disposição. Muito legal. O Blackboard não gosta de K-pop, vou colocar ele na minha pesquisa também. Coloca, tá vendo? É isso aí. Vocês todos BTS, fica tranquila. Somos Vou todos pedir para as ARMYs. pessoas guardarem as perguntas para o final. Somos todos ARMYs. Parabéns, Fernanda, pela apresentação. Eu particularmente gosto muito de K-pop já há uns anos. Eu sou fã de SHINee, não sei se você conhece. Tudo! Ai, amo! Então, gostei bastante, muito interessante. Sempre senti também essa muito diferença, não só no K-pop, assim, mas a gente eu vejo muitos homens adultos, por exemplo, usando roupa de herói, até, né, 40, 50 anos usando roupa de herói, de desenho animado, e tudo bem. Mas eu, por exemplo, tenho algumas tatuagens de anime, e aí a galera fala que é coisa de criança, que eu não vou passar responsabilidade, né? Seriedade, é isso. Mas um monte de cara aí, tem um monte de tatuagem de Pokémon, por exemplo, e é legal, né? Enfim, exatamente. Então, muito legal, a gente pode discutir mais depois. Parabéns pela pesquisa. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada eu. Agora vou chamar o Yancey para falar sobre território, fronteira, exílio, metafísica, uma análise sobre o cinema e escritor afegão Atiq Hamidi. Boa tarde, conseguem me ouvir? Sim, tá tudo certo. Beleza. Eu vou usar só a câmera mesmo, falar e aí perfeito. E passar uma cena pequenininha de um filme. Bem, eu vou começar falando um pouco da minha pesquisa de forma geral e depois do capítulo que eu separei para
para esse evento, que é sobre o cinema do Afeganistão. A tese em si, né, a minha tese de doutorado, o projeto de pesquisa, ele se chama Os Espaços Metafísicos no Cinema do Oriente Médio, Fronteiras, Territórios e Exílios. Então, nessa pesquisa, eu analiso a presença de uma estética metafísica no audiovisual dos países da região. Nela, eu divido os capítulos, começando com uma breve genealogia sobre a metafísica, e depois, em cada capítulo, eu me atenho especificamente a algum país ou cineasta desses territórios. Então, eu vou falar sobre Israel, Irã, Kurdistão, Turquia e Palestina. Como são muitos países que compreendem desde o norte da África até a Ásia, e também muitas políticas culturais em relação ao cinema, eu uso como objeto de análise apenas alguns desses territórios. Então, para hoje, eu escolhi o Afeganistão e o cineasta e escritor Atiq Rahimi. Antes disso, como introdução, eu vou apresentar um conceito básico de metafísica e um conceito básico de fronteira, território e exílio. Pode-se entender a metafísica, a priori, como um pensamento que foge do plano físico e lida com as questões imateriais ligadas à humanidade. Toda razão, fundamentada pelo pensamento, é também uma atividade metafísica. Os conceitos relativos à alma, ao pensamento, à razão, à arte e à religião são, para a história da filosofia, de ordem metafísica. É uma ciência do ser enquanto ser que investiga a formação das coisas e do raciocínio a ter o humano e sua relação com a natureza como objetos teóricos. Portanto, uma ciência antropomórfica da natureza que procura o sentido primordial do ser, ou melhor, uma definição de origem que investiga a presença do ser, aquilo que é anterior, no ente, o sujeito propriamente dito. Então, temos o ente, que é o sujeito, e aquilo que compõe o ente, o sujeito, que seria o ser, que é o que a metafísica estuda. Então, se a metafísica é a procura de um ser tal como ele é, anterior ao ente, ou seja, ao sujeito, uma estética metafísica, se existir, precisa também se relacionar com o sentido do ser num conjunto de códigos epistemológicos que manifestem essa ideia, no caso aqui, no audiovisual, e deve ser investigado através da problemática da estética. E, no caso da minha tese, da análise fílmica. Então, em suma, a metafísica é tudo que foge de um plano físico e que se encontra no que existe de anterior à materialidade. A arte, a exemplo do cinema, pode ter uma implicação metafísica. Essa é a hipótese da tese, tentar reconhecer a metafísica na estética do cinema, em específico no cinema do Oriente Médio. Fronteira, território e exílio. São muitas as questões que transformam e determinam uma área geográfica como lugar de múltiplos conflitos, e não existe um único território no mundo que não tenha em sua história, até chegar nas delimitações de uma fronteira, os problemas para que esta exista. Mesmo já demarcado o território, as complicações culturais e políticas perduram e ditam o comportamento de um lugar, que mesmo já considerado e estabelecido, ainda sofre com as operações que lhe constituiu. Então, os territórios e suas fronteiras são intervenções humanas na natureza que definem aspectos sociais e identitários dos povos do mundo, algo inerente desde a pré-história e uma das principais questões na organização da humanidade. Por causa do território e da fronteira, existe o exílio. O exílio, em geral, é sofrido por pessoas consideradas perigosas a um certo regime ou governo. É uma das causas da ideia de fronteira e território, que por si só já é uma espécie de abstração. Definidos ou defendidos por motivos simbólicos como desculpa à exploração de uma região. O Afeganistão é um desses países que, entre guerras por procuração, a milícia teocrática do Talibã e a exploração de minérios e petróleo, acaba enxergando na arte e no cinema inimigos do país. Então, para quem eu vou deixar informações sobre a geografia física e política do Afeganistão,
aqui nos comentários, que é do site da CIA, que é um site bastante completo. O site da CIA é conhecido como um site bastante completo em relação à geografia dos países. Então, ali a coleta de dados do site é bem detalhada. Deixei ali nos comentários, já gravem para quem quiser ver depois, senão vai se perder ali nas mensagens. Dito isso, né, esse resumo geral da tese, eu vou falar sobre um dos capítulos da tese, que se chama Atiq Rahimi, Cinema Afegão e Exílio. E nesse capítulo o interesse é falar sobre os livros e os filmes dele. Então, um dos livros é esse aqui, A Balada do Cálamo, onde ele vai contar, através de uma balada, a fuga dele do Afeganistão para o Paquistão a pé e logo depois para a França, onde ele está refugiado até hoje. O Atiq Rahimi, ele é um autor e cineasta nascido em 62 em Cabul, frequentou a escola franco-afegã Esteklau e estudou letras na Universidade da capital afegã. Em 84, durante a guerra, deixou o país rumo ao Paquistão. Obteve asilo político na França, onde fez doutorado em comunicação audiovisual na Sorbonne. Então, nesse livro autobiográfico, né, A Balada do Cálamo, ele fala sobre as questões do exílio e a proibição das imagens no Islã. Questiona também a proibição do corpo e da expressão. Ele fugiu, como eu já disse, ele fugiu a pé até o Paquistão e vive até hoje na França. Então, sobre o exílio, segundo o autor, ele diz assim: o exílio não se escreve, ele se vive. Peguei então o cálamo. O cálamo é uma espécie de caneta, de pena. Peguei então o cálamo, este fino caniço, que usava quando criança, e me pus a traçar letras caligrafadas, implorando pelas palavras de minha língua materna, para sublimá-las, venerá-las, para que voltem em mim, para que descrevam meu exílio. Uma outra frase do livro: o profeta disse que aqueles que serão os mais castigados no dia do juízo final serão os pintores. Então aí já se explica toda a censura das imagens em relação à cultura do Islã e à perseguição que os artistas, pintores, escultores, cineastas sofrem, certo? Ele diz também que minha cultura islâmica considera o corpo como um envelope perecível, feito de argila seca, de lama endurecida. Nudez é ali um pecado, a volúpia. O corpo é, então, censurado, aprisionado, escondido. Ao passo que na Índia, como na Grécia Antiga, até mesmo os deuses estão nus, sexuados, amorosos, como Vishnu, aqui em seu templo erótico. Por que minha religião, Alá, expulsa do paraíso Adão e Eva, considerando-os a errância em uma terra árida, somente porque eles tomam consciência de sua nudez? E aí, a partir disso, dessa vergonha da nudez, ele vai escrever um conto chamado Terra e Cinzas, e vai fazer o filme desse livro, né? Terra e Cinzas, um conto afegão. Eu já vou mostrar uma parte desse filme. Nesse filme e livro, um avô e seu neto precisam dar a notícia a um filho do bombardeio acontecido num vilarejo afegão, onde todos foram mortos, inclusive toda a família deles e as mulheres na casa de banho. O avô leva consigo uma trouxa vermelha com maçãs, que se chama golesab, né, na língua afegã. É a única lembrança da mãe do menino e da esposa que o marido ainda não sabe que está morta, e cabe ao avô e à criança dar a notícia. Então eu vou ler para vocês a cena da casa de banho e mostrar de que forma esse excerto do livro, né, o excerto narrativo do livro, é transposto ao cinema de forma simbólica e metafísica, que é a ideia da tese. Então ele vai dizer nesse conto: eu estava correndo para casa numa nuvem de chamas e fumaça. No caminho, vi a mãe de Yassin, que é a criança do filme. Ela corria completamente nua. Ela não estava gritando, mas sim rindo. Parecia uma louca correndo de um lado para o outro. Ela estava no hammam. Hammam é a casa de banhos, né, que é comum na Turquia também. Quando a bomba caiu, o hammam explodiu. As mulheres tinham morrido e sido enterradas vivas.
mas minha nora, se eu tivesse perdido a vista para não vê-la naquela desonra, eu quis alcançá-la, mas ela desapareceu nas chamas. Não sei como pude encontrar minha casa, não sobrava nada. Ela foi transformada em túmulo para minha mulher, meu outro filho, sua esposa e as crianças deles. Então eu vou mostrar de que forma essa parte é colocada no filme. Rapidinho aqui, a cena é 2 minutinhos. Madan nereye korkada? Ne? Kisi بچه میرم که دستینه شمشیر بزنم. بابا شمشیر زن در آمد. از آبخانم خبر دمارم رسیده از بمباتش. آبخانم بابام شده؟ Deu para ver a cena? Ah, ok. Então, como eu tinha planejado também falar sobre A Pedra da Paciência, que é um outro livro e outro filme, e sobre esse livro aqui, também dele, As Mil Casas do Sonho e Terror, mas não vai dar tempo, porque são só 15 minutos. Então, o que eu fiz como alternativa foi fazer uma pasta no Google Drive para vocês, onde eu coloco todos os filmes do Atiq Rahimi. Está aqui a pasta. Eu vou deixar pública por uma semana, para vocês terem tempo de baixar, quem quiser se interessar. Quem se interessar pelo autor, né? Aí vocês podem baixar e ver os filmes. E junto dessa pasta tem alguns artigos que eu escrevi sobre o cinema do Oriente Médio. Não coloquei todos, porque nem todos foram... Alguns estão submetidos e outros foram aceitos por revistas, mas não foram publicados ainda. Estou esperando a revista sair. Então, quem se interessar, baixe os filmes. E lá tem alguns artigos sobre o cinema da Palestina, o cinema iraniano, e um documento onde eu coloco uma parte da bibliografia da tese para vocês verem mais ou menos os livros que eu estou usando para esse trabalho. Enfim, é isso. Falei um pouco da tese e apresentei um dos capítulos que é sobre o cinema afegão, que, infelizmente,
é um assunto hoje, né, nas últimas semanas, é um assunto bastante intragável, assim, para todo mundo. Mas é isso, muito obrigado. Muito obrigada, Yancey. Parabéns pelo trabalho. É uma pesquisa, imagino, muito densa, muito trabalhosa, mas que você conseguiu falar super bem. A tese deve ser maravilhosa. Muito obrigada. E obrigada também por disponibilizar esse material. Depois posso mandar também no grupo do WhatsApp da galera da PPG-Com também, se você permitir. Isso. Tem ali, eu vou deixar por uma semana, porque senão ocupa muito espaço no meu drive. Uhum. Em uma semana dá tempo de todo mundo baixar, quem quiser ver os filmes, né? Legal, muito obrigada. Obrigado vocês. Queria parabenizar todo mundo que apresentou aqui de novo, gente. Parabéns. Todas as apresentações foram incríveis. Acredito que os orientadores que estão aqui também devem estar muito orgulhosos das apresentações. Todo mundo falou muito bem. E as pesquisas são muito interessantes. Fiquei com vontade de saber mais sobre todas. E vou abrir agora para perguntas, gente. Quem quiser saber mais, fazer alguma pergunta, por favor. Eu tenho uma pergunta para a primeira apresentação, mas eu não lembro o nome da Tatiana. Foi a Tati. Tatiana. Tatiana, você está estudando Romeu e Julieta, adaptação da literatura para o cinema, certo? Eu queria, eu queria que, como eu também estou trabalhando com livros e filmes, eu queria saber qual que é uma parte da sua bibliografia sobre adaptação da literatura para o cinema. Eu estou usando, depois eu posso te passar também, Jansen, eu estou usando a Ana Maria Balog, eu estou usando o Robert Stan, e agora também com a Linda Hutchon, e que nós vimos na aula do professor Vicente, e outras bibliografias também que eu posso te passar depois. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Imagina. O Murilo tá perguntando pra Fernanda. Pelo que eu conheço dos youtubers que aparecem, eles parecem fazer vídeos de humor. Então queria saber se ela pretende pesquisar essa relação entre o humor e a criação de estereótipos. Então, Murilo, primeiramente, obrigada pelo... sim, a gente pretende usar essa relação do humor com o estereótipo, inclusive a linha de pesquisa da Nara, esse fator humorístico, né? Tem algumas pessoas que defendam esses vídeos como apenas uma sátira, até uma crítica, mas eles não deixam de reproduzir estereótipos, né? É mais por isso que a gente quer utilizar eles e entender mesmo. A gente pode também perceber que é um padrão, né? É sempre um homem branco, cis, que reproduz esses estereótipos. A gente quer utilizar deles, mas o perfil de ser humorístico, a gente considera assim. Respondi a sua pergunta? Por nada. A Bárbara quer fazer uma pergunta também, né? Ela perguntou se vai ser considerada também a relação de humor com a xenofobia. Sim. Dá pra ver que um dos cases, pelo menos, que é o do Orochi, se não me engano, ele mais reproduz o fato de ser xenofóbico do que o estereótipo em si. Então, sim, essas falas a gente também considera, né? Que, querendo ou não, são relevantes, ainda mais para a cultura aqui no Brasil, né? Respondi Vou aproveitar pergunta, e tem uma pergunta também. Queria saber se o seu trabalho vai... Eu sei que está numa fase embrionária ainda do trabalho, né? Que você ainda vai começar, mas eu queria saber se você vai entrar mais na parte desse machismo, analisar por que você acha que isso tem a ver mais, com o machismo, as fãs que sofrem, ou se você acha que é algo que é por conta de ser de uma outra cultura, da Coreia, se é mais a xenofobia, ou se é mais pelas pessoas que consomem, né? Se é mais pelo conteúdo ou por quem consome. Porque eu vejo, aí tô falando no senso comum, né? Tem muita comentários machistas de quem ouve outros tipos de boy band ou coisas que são consideradas ou de criança ou de mulher, né? Mas parece que é algo pior quando é algo asiático ou do K-pop, por exemplo. O que você acha? Sim. Como você falou, né? Antes de eu, pelo menos, entrar para um fandom de K-pop, eu passei por outros, né? Eu sou muito fangirl, desse jeito que a gente fala. Sim, a gente passa por muitos estereótipos que, enfim, sempre teve, mas realmente, na cultura asiática parece que é um pouco mais, talvez seja pela ascensão da Hallyu, né? Por ser algo muito em alta, mas eu também acredito que seja pelo nível, né?
Então, eu tenho vontade, assim, de, pelo menos na parte do Moscovitch, que fala mais sobre essas representações de estereótipos, eu tenho vontade, assim, de me aprofundar mais, ainda mais pelo fato como eu falei, do gênero, né? Essa distinção entre os gêneros eu acho que é muito importante a gente abordar para entender a construção desses estereótipos. Muito legal, as pessoas estão aqui sugerindo que sim, que você estenda essa pesquisa para um mestrado, porque realmente tem muita coisa para você falar tanto do Hallyu quanto a percepção dele aqui no Brasil e como isso gera os estereótipos aqui, da xenofobia, do machismo, é bastante coisa. Aí a Carol falou que se você pretende fazer um mestrado, perguntando se você pretende fazer sobre a Coreia do Sul e continuar pesquisando a cultura asiática, se você for estender essa pesquisa. Sim, a princípio a ideia da pesquisa surgiu em fevereiro do ano passado. Enfim, a gente entrou em pandemia. Em julho, eu descobri que a Coreia oferece bolsas por um programa chamado GKS, né? Então, eu tenho, sim, muita vontade de pelo menos fazer o mestrado por lá, mas estender a minha pesquisa. É muito interessante continuar com essa linha. É uma indústria muito incrível, dá para pesquisar muitas coisas. Eu converso bastante com a Nara sobre isso, que dá muita vontade de fazer uma renda de pesquisa, só falta tempo, mas a gente tem vontade de fazer pesquisa. Dá para levar até pro doutorado, assim, porque é muita coisa. O Murilo tá perguntando se a pesquisa teria pretensão de levar para uma construção histórica desses estereótipos, seja dos asiáticos em geral ou do público de K-pop na mídia. Aí a Carol tá falando que você pode até puxar mais coisas da cultura asiática, como as séries coreanas, né, os doramas. Então, assim, e aí estão falando aqui que você precisa estender, porque BTS, por exemplo, é um grande fenômeno que precisa ser estudado, e a Bárbara tá ressaltando aqui, para você fazer mesmo um mestrado. Então, eu acho que é bastante coisa mesmo para focar. Qual o âmbito dessa pesquisa que você pretende focar, assim? Que eu pretendo. Respondendo ao que o Murilo e que a Carol falaram, é que em pouco tempo, em 15 minutos, a gente não consegue abordar. Mas na minha pesquisa eu falo sobre os dramas, eu dou mais ênfase no drama, que é ali no início da Hallyu, né? Ali na Ásia, e depois eu dou ênfase no K-pop, mas eu pelo menos tento abordar, eu decidi abordar essas duas vertentes, porque eu acredito que sejam as mais importantes. Mas sim, eu tenho vontade, porque é muita coisa. Se para pensar, a Hallyu tem muita coisa. Junto ao lifestyle, desde skincare até a moda, né? A moda também coreana tem sido muito grande. Eu falo um pouquinho sobre o investimento da Netflix nos dramas também. Então, dá para pesquisar bastante coisa dentro da Hallyu também. Muito legal, parabéns. É isso, eu tava pensando, enquanto você falava, eu tava pensando que a gente, acho que a pessoa começa a consumir o K-pop, ela vai consumindo muito mais coisa, como você falou, tava pensando no skincare. Eu, por exemplo, tava vendo esses dias um canal no YouTube de uma pessoa que fala sobre casos criminais, especificamente asiáticos, porque ela tem um canal que fala de K-pop, e aí as pessoas se interessam, aí ela juntou dois públicos. Então, aí tem isso a moda, você acaba consumindo mais coisas, né? Acho que a Hallyu vai se expandindo por muitos outros aspectos. Muito legal. Eu acho que uma coisa, né? Porque, pelo menos quando você assiste drama, você vê aqueles pratos maravilhosos da Coreia. Então, você tem vontade de experimentar. Que é um prato deles, e soju, eu já experimentei soju, que é uma bebida deles. Então, parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Você quer experimentar comida, você assiste um drama, você escuta uma música, né? Você vê a pessoa fazendo skincare, você fala, nossa, que pele linda, eu também quero fazer. Então, é muito interessante como é empregado até o soft power, né? Aos pouquinhos, eles vão dominando tudo. É bem por aí mesmo. É isso. Obrigada, Fê. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Jancy, a gente vai liberar as gravações de todas as mesas no canal do YouTube. A gente passa depois, tá bom? Vou compartilhar meu e-mail aqui no chat, caso alguém queira conversar um pouquinho mais sobre. Ah, legal. Prontinho. Se alguém quiser conversar, me chama, que a gente fala mais sobre K-pop. Beleza, obrigada, Fê. Parabéns pelo trabalho novamente. Parabéns, Nara, pela orientação. Muito legal. Obrigada a vocês, gente. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Por
fazer para alguns dos nossos participantes. Nara, quer fazer algum comentário sobre a pesquisa também? Fazer alguma pergunta? Oi, Gi. Acho que parabenizar, né, todos os apresentadores, assim, trabalhos muito diversos entre si, né, e todos muito ricos, e eu mesma não conhecia a fundo a pesquisa do Jansen e do Fabiano, então a gente conhece, né, porque conhece um pouquinho do programa, mas no geral, mas não a fundo, pesquisas muito maduras, obrigada por compartilhar a pasta também, Jansen, vou acessar, vou pegar os filmes, vou assistir. E acho que foi muito bacana, né, os trabalhos estarem juntos nessa mesa, né? Acho que a gente tem aí também algumas interlocuções, embora sejam trabalhos muito distintos no cinema, na cultura pop, né? Mas acho que a gente tem aí cruzamentos bacanas, muito, muito legal. Eu perdi algumas coisas também, Carol, porque eu caí muitas vezes, né? A plataforma foi me derrubando, assim, depois vou até rever o que eu perdi pela gravação, mas gostei muito do que vi. E deixo aqui os parabéns, então, para todos. Eu acho que alguém deixou alguma pergunta aqui, Gi. Ah, a Carol. A Carol falou que quer perguntar para a Tatiana. Quer fazer uma pergunta para a Tatiana, isso. Ah, Tatiane, só uma coisa, muito legal você comparar os dois filmes ali, né, o do Zeffirelli, o Romeu e Julieta mais contemporâneo, assim, até porque o do Zeffirelli tem aquela coisa bem grandiloquente, que é típico dele, né, aquela coisa... Verdade. Né, e essa comparação é bem interessante, parabéns também pelo trabalho. Obrigada, professora. E respondendo a pergunta da Carol, na realidade, Carol, esse é só um recorte da minha pesquisa, né? Então, como eu fiz a aula, esse artigo foi para a aula da professora Sheila, e a professora Sheila deu a aula da história do cinema e tudo mais. Então, dentro da adaptação, eu quis falar um pouco sobre as histórias, tanto nos anos 68 quanto 90. Então, eu escolhi o Romeu e Julieta dos dois, para fazer essa comparação, tanto na questão da história, quanto na questão mesmo das diferenças, né, das duas adaptações. Foi só por isso. Não sei se respondi sua pergunta. Tá respondendo, Carol? Deixa eu entrar, não. Respondeu assim, não, eu acho muito legal fazer essas comparações do Romeu e Julieta, tanto do Zeffirelli quanto aquele do Baz Luhrmann. É que eu cheguei atrasada, gente, eu peguei só o finalzinho, assim, mas eu gosto muito, assim, é por isso que eu perguntei se era mais por causa, né, do livro mesmo do Romeu e Julieta, mas me respondeu sim, legal. Então tá, obrigada. Eu queria ressaltar mais uma vez que todas as apresentações foram muito gostosas de ouvir, assim. Todas as pesquisas são densas e é isso. É uma pena que a gente só tem 15 minutos para ouvir todas, porque parece que os 4 tinham muito mais para falar e a gente tem muito mais para aprender, né? Então, deu vontade de ver todos os arquivos do Jansen e de assistir a pesquisa do Fabiano. Então, assim, parabéns a todos por vender, assim, o trabalho de vocês mesmo. Muito legal. A apresentação do Fabiano estava incrível, as fotos, fiquei com muita vontade de ver até o final, fiquei com pena que não deu para ver tudo. Parabéns a todos, pesquisas excelentes. Obrigado mesmo, pessoal. Parabéns pelas pesquisas interessantíssimas, também dá vontade de ouvir muito mais. E ler também. O Fabiano, que dia que é a sua banca? Repete aí, por favor. 22 de setembro, 22/9, às 15 horas. Quem quiser esse e-mail que eu passei, eu envio o link depois. Eu acho que a Simone também manda pra gente quando vai ter as bancas. Isso, é verdade. Não, eu vou conferir sim, Fabiano. Só se acontecer alguma coisa, mas eu quero sim. Eu também confirmei a presença. Gente, agora é assim, o Fabiano, que é um queridíssimo, lindo, que mandou benzaço, agora ele tá focado, sabe no quê? Em arrasar no dia 22. Então, assim, vocês só vão pentegar o Fabiano depois do dia 22 comemorar. Antes disso, não pode. Eu sou o que menos vai falar ali. Vai ter 5 professores na banca. Vai ter, deu um desencontro ali de chamada, vai acabar tendo 5 professores. Vai ter uma banca muito legal. Eu mal posso esperar para ouvir o que eles vão dizer. Vou querer gravar, anotar tudo também. Agora, deixa eu fazer uma brincadeira com o Fabiano, porque vale a brincadeira, né? Então, assim, no primeiro dia, Fabiano, a gente estava falando dos feios, aquela coisa toda, não sei o que é o trajeto. Então, assim, pessoas que estão terminando o mestrado, o doutorado, olha para a cara do Fabiano e vejam que ele parece um panda. Então, é assim que nós vamos terminar no final, como um panda. Mas, assim, ainda sorri, entendeu? Tá tudo bem. Agora tá, depois que você deposita, né? Tudo alegria. O problema é depois, até depois
tá, né, Fabi? Nossa. Agora vai ser mais fácil. Bom, gente, queria convidar vocês, pegando esse ganchinho final, para não esquecer, Fabiano, convidadíssimo, o André vai fazer o encerramento com a gente hoje desse Extra Campus, agora às 5 horas da tarde, junto com o Júnior. O link eu estou colocando aqui no chat. Vai ser super bacana. O André tem umas coisas divertidíssimas para falar com o Júnior. Vai ser leve, suave e bacana. Então, todos convidados para 5 horas da tarde para a gente se ver por lá, para o encerramento. E depois a gente sai para o abraço, né, gente? Porque merecemos. Abraço não pode abraçar pessoalmente, né? Virtualmente, com certeza. Fica na conta aí. Põe na conta do abraço virtual. Gente, um beijo grande, obrigada de novo. Estamos sextando com um grande nível, assim, foi maravilhoso. Eu estava trabalhando e ouvindo, assim, aí eu parei com o Fabiano, foi parando, assim, foi muito legal mesmo. Parabéns, galera. Um beijo grande para todos. Até já. Gente, um beijo para todos. Muito obrigada para todo mundo que compareceu, apresentando, assistindo, os comentários. Uma mesa muito rica, gostei muito. Muito bom para finalizar a nossa jornada. Obrigada, gente.